Nós não sorrimos porque nós estamos trocando de carro, ou porque nós estamos comprando casa, ou porque o nosso time de futebol ganhou ou perdeu. Nós sorrimos, querido, porque a alegria faz parte da nossa essência. A alegria faz parte de quem nós somos. A alegria faz parte de algo que um dia, ao aceitar Jesus, que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, nós tivemos a nossa vida mudada e afetada. E eu quero, querido, te encorajar nessa noite a sair daqui decidido a viver uma vida melhor do que você tem vivido. A Bíblia diz, irmão, que a vereda do justo, no livro de Provérbios, é como a luz da aurora que vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. Uma luz, não sei se você teve a oportunidade de ir em algum campo de futebol ou uma quadrinha society. Dependendo do tipo de luz que ali tem, e é a luz usada nos gramados, quando você liga a ela, ela não está iluminando 100% da sua capacidade, porque é uma lâmpada que vai esquentando. Uma lâmpada assim, normalmente usada, é aquela lâmpada de vapor de mercúrio, não é? Não sei se você conhece ela. É aquela mesma lâmpada que, se porventura ela apagar, ainda que você ligue ela de novo, ela demora um tempo para acender. Sabe de qual lâmpada que eu estou dizendo? Querida, a nossa vida é assim. No dia em que Jesus acendeu algo em nós, no dia que o Espírito Santo veio morar dentro de nós, no dia em que nós decidimos fazer dele o nosso Senhor e Salvador, a lâmpada da nossa vida foi acesa. E quanto mais tempo nós passamos ligado a essa energia, quanto mais tempo nós passamos ligado à fonte de poder e força que é Deus, a nossa luz vai brilhando cada dia mais. Aquilo que não era podido ser contemplado ou visto, aquilo que antes não podia se ver porque a luz era pequena, com o aumento da luz, com o brilho crescendo, coisas começam a ser vistas. Quando eu e você estávamos distantes de Deus, a Bíblia diz que nós éramos pessoas mortas em nossos pecados e delitos. O pecado, irmão, ele destruiu a vida do homem. Gênesis capítulo de número 1, diz que Deus criou o homem para dar certo. Gênesis 1, ali diz, e de repente disse Deus, haja luz e houve luz. Gênesis 1, 26, a Bíblia diz que os céus param e a Trindade diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus começa a dar instruções para o homem. Deus começa a dizer, de toda árvore do jardim você vai comer livremente. Ele começa a dizer, você vai multiplicar, você vai dominar, você vai governar, você vai prosperar, tudo aquilo que você fizer vai dar certo, Adão, porque eu te criei para dar certo. Deus não criou Adão com falta, muito pelo contrário, a vida que Deus estava proporcionando para Adão era uma vida de abundância. Antes de criar Adão, Deus criou os frutos. Antes de criar Adão, Ele criou os animais. Até mesmo quando Deus olha para Adão, e no processo de formação, Ele vê, querido, que os animais já tinham seus casais, Adão ainda não tinha sua esposa, a mulher que Deus já tinha criado em seu coração, e tinha criado no espírito por meio da sua voz. De repente, da costela de Adão, Deus tira a mulher, mostrando que tudo aquilo que o homem precisasse, em Deus, ele nunca teria falta. O próprio salmista Davi, irmãos, no Salmo 23, ele diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. A vida que Deus sonhou para mim e para você vivermos, é uma vida, irmãos, onde falta, tristeza, desilusão e coisas ruins não fazem parte, porque a vida que Deus nos chamou, assim como nos criou para viver, é uma vida boa. Então eu quero falar algo para você nessa noite. Se prepara, querido, para comer, beber e viver os melhores dias e as melhores coisas nessa terra. Você está comigo? Abre a sua Bíblia comigo, então, lá em Isaías, capítulo de número 1. Isaías, capítulo de número 1. No verso de número 19. Aleluia! Você chegou comigo? Então fala, estou pronto! E ele diz assim então: se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor dessa terra.
Aqui, querido, o profeta está colocando uma oportunidade diante do povo de Israel. Uma oportunidade diante dos filhos de Deus, diante daqueles que criam em Deus. E é tão interessante, querido, que oportunidades como essa, muitas vezes não são bem vistas pelas pessoas. Eu não sei se você já teve diante de você uma situação em que o negócio era tão bom que você duvidava se aquilo era verdade. Já aconteceu isso com você? Tem coisas, irmãos, que acontecem na nossa vida que o nosso pai, mãe, tio, tia, amigo fala assim, ó, o negócio é o seguinte, tá muito bom e tá muito fácil para ser verdade, cuidado. Nós nos acostumamos em meio ao mundo natural, irmãos, a entender que tudo é conquistado com muito esforço e tudo é conquistado com muita dedicação. Nós aprendemos que aquilo que é conquistado de uma forma muito fácil não é valorizado. Nós aprendemos, irmãos, que tudo aquilo que vem fácil, vai fácil, não é assim que você aprendeu lá fora? Mas o que eu quero te ensinar, querido, nessa noite, e talvez até mesmo te lembrar, é que esse princípio é verdade. Mas esse princípio, ele é verdade para nós, desde que nós entendamos um simples detalhe. Tudo no mundo é pago. Tudo na nossa vida deve ser conquistado. Tudo na nossa vida, seja ela sentimental, seja espiritual ou seja financeira, ela vai ser boa se antes nós tivermos lançado sementes boas. Nós iremos ter muito para comer se antes nós tivermos trabalhado. É essa a lei natural. O que muitas vezes nós temos esquecido, que é um fator determinante, é que tudo aquilo que nós vamos comer e beber na nossa vida não depende só da força do nosso próprio braço ou do nosso trabalho, mas existe algo, querido, um fator determinante que se chama Deus. Aleluia! O mundo lá fora come e bebe daquilo que eles semeiam, mas nós como cristãos, irmãos, não comemos e bebemos apenas daquilo que nós semeamos, mas nós comemos e bebemos daquilo que Jesus semeou. Quando Jesus ele sai do céu e ele vem na terra morrendo em nosso lugar, ele se lança como semente. E hoje, irmãos, nós não podemos apenas viver aquilo que nós podemos comprar ou que nós podemos construir com o nosso braço, mas hoje nós podemos viver aquilo que nós podemos crer. Aleluia! A vida que eu e você poderíamos construir na força do nosso próprio braço seria uma vida limitada. Mas aqui Isaías está dizendo assim: se você quiser e se você me ouvir, você vai comer do melhor dessa terra. O que eu quero gerar no seu coração de expectativa nessa noite, irmãos, é que Deus tem algo tão maravilhoso para fazer. E esse algo maravilhoso não depende apenas da sua força, mas depende da sua fé. E se você começar a desejar dentro de você viver uma vida melhor do que você tem vivido, não vai depender só da sua força, mas existe uma graça e um favor que através de Jesus mudaram a nossa vida por completo. E talvez, irmãos, nós estejamos cansados, talvez nós estejamos desanimados, porque nós temos gastado muito tempo pensando de forma natural. Um homem que pensa de forma natural, ele vive de forma natural. Um homem que entende que tudo aquilo que ele pode ter ou possuir depende única e exclusivamente dele, esse homem vai criar planos e sonhos limitados. Um exemplo: uma pessoa que tem 10 reais na mão, ela pode sonhar, querido, coisas de 1 milhão para aquele momento, sim ou não? Se eu tenho 10 reais, eu não posso naquele momento comprar uma coisa de 1 milhão. Por quê? Porque 10 reais vale 10 reais e 1 milhão vale 1 milhão. Amém ou não amém? Uma pessoa então natural que tem 10 reais na sua mão, ela vai pensar em coisas que ela pode comprar de 10 reais. Bolacha, maçã, banana, carne, refrigerante, suco, talvez um óculos lá naquelas barraquinhas do japonês, talvez meia, cueca, e aí por diante vai. 10 reais compram algumas coisas. E naturalmente falando, eu não posso ter a expectativa de comprar um carro zero com 10 reais, porque um carro zero custa mais do que isso. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, irmãos, é que quando nós começamos a pensar não de forma natural, mas de uma forma espiritual, 10 reais pode comprar carro zero. Você tem que entender de novo, eu vou falar de novo isso para você. Naturalmente, 10 reais não compram carro zero.
mas espiritualmente sim. Porque, querido, talvez você tem R$10 e Deus fala para você assim: abençoa a vida do José. E quando você coloca, querido, a sua vida diante do que Deus falou, e você abençoa o José com R$10, Deus, assim como falou para você abençoar o José com 10, Ele manda o Antônio, que é um milionário, abençoar você com um carro zero. Aleluia. Talvez monetariamente R$10 não compre, mas sobrenaturalmente os R$10 podem abrir uma porta do sobrenatural na sua vida. O que eu quero te encorajar nessa noite é o seguinte, querido: não olhe para a sua vida por uma perspectiva natural, olhe por uma perspectiva divina. Aleluia! Saiba que aquilo que naturalmente é difícil, para Deus é fácil. Aquilo que naturalmente é impossível, para Deus é possível. O que nós precisamos fazer? Começar a querer. Nós precisamos começar a entender que naturalmente aquilo que é bom demais parece mentira, mas espiritualmente aquilo que parece bom demais é bom demais e é verdade, irmãos. A Bíblia diz que nós somos salvos mediante a fé e mediante a graça. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Você ia para o inferno, irmãos, mas agora você vai para o céu. Sabe por quê? Porque Jesus fez todo o trabalho, e simplesmente ao crer com o seu coração e confessar com a sua boca acerca da salvação, você, querido, não paga nada e você vai para o céu. Existe um texto em Colossenses capítulo de número 2, vai lá comigo, abre lá. Paulo, falando sobre isso, ele nos inspira a mudar a nossa mentalidade. Ele nos inspira a mudar a forma que nós temos visto a nossa vida. Talvez, irmão, você já viveu mais de 1/3 da sua vida cronológica. Talvez você já viveu mais de 2/3. Nós sabemos que a Bíblia diz que a vida do homem nessa terra é no máximo aí 120 anos. Talvez você está no 1/3. Talvez você está no 2/3, ali já passou dos seus 40. Talvez você já está passando dos seus 80. E a tendência, irmãos, natural é a gente começar a desanimar, é a gente começar a desacelerar, é a gente começar a pensar que aquilo que tinha que ser construído já foi construído. Mas deixa eu falar algo para você, querido: com Deus só termina quando acaba. Com Deus, até o último suspiro da nossa vida é um dia para Deus manifestar milagres. Aquilo que nós não construímos durante 20, 30, 40 anos, se pensarmos da forma certa, Deus vai agir sobrenaturalmente, irmãos. E os últimos dias da sua vida serão melhores do que os primeiros, irmãos, porque Deus nos garante isso. Colossenses 3, no versículo de número 2, ele diz assim: pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Se eu penso nas coisas que são da terra apenas, irmãos, eu vou viver limitado por uma ordem e por leis naturais. Eu lembro que quando eu estava na escola, eu aprendi sobre a lei da gravidade, ou sobre a força gravitacional. Você lembra disso? Que se você quiser saber o peso de uma pessoa ou de algo, você vai fazer massa versus gravidade, não é? Massa vezes gravidade. A gravidade é 10 aproximado ou 9,8, se você quiser fazer um pouquinho mais pertinho. Não é isso, professora? Não é? A Ellen está confirmando aqui. Sabe, irmãos, naturalmente existe uma lei da gravidade, que se eu jogar essa tampinha para cima, o que vai acontecer com ela? Ela vai cair, pode deixar aí, depois eu pego. Ela vai cair por quê? Porque existe uma lei natural que diz isso. Existe uma força natural que diz que se eu colocar um ferro pesado dentro de uma bacia de água, ele vai afundar por causa da densidade dos materiais. Ó, tá aprendendo, hein? Você já vai passar no vestibular, você que está aí crescendo e estudando. Mas deixa eu falar para você, querido. Quando Deus entra no negócio e o machado cai na água, de repente, o machado que é mais pesado que a água começa a flutuar. Quando Deus entra no negócio,
O corpo de Pedro, que é mais pesado ou mais denso do que a água, ao invés de afundar, ele passa a andar sobre as águas. Sabe por quê? Existe um poder em Deus, irmãos, existem verdades em Deus, que se cridas e confessadas, elas são poderosas para mudar leis naturais. O mundo pode dizer que não dá, mas existe uma palavra falando que dá, irmãos. E se eu decidir acreditar nela, eu vou comer e eu vou beber do melhor dessa terra. Ainda que a vida diga, está cansado, está parando, já não dá mais. Nessa noite eu quero dizer para você, querido, tem muita coisa boa para acontecer. Tem muita coisa boa para Deus manifestar na nossa vida. A gente só precisa lembrar disso. A gente só precisa, irmãos, trazer isso à nossa memória e acreditar, desejar isso. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, ele diz: eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu acredito, irmãos, que as pequenas alegrias, se elas forem lembradas continuamente por mim e por você, elas irão nos proporcionar uma alegria maior do que nós temos vivido. Talvez, se nós lembrarmos, querido, de como é bom hoje ter um tênis e um sapato bonitinho, ao invés do quichute. Você lembra do quichute? Talvez a gente vai se alegrar um pouquinho mais. Eu lembro, querido, que quando meu pai e minha mãe contavam, não tinha muita opção de roupa não. Era o quichutezinho ou era a conga. Não é? Você lembra da conga, não? Aí você pega hoje os menininhos, você pega aí as menininhas, vão usar um tênis, é tênis de rodinha. É tênis de society com sola lisa, é tênis society com cravinho para jogar na grama sintética. Aí vai jogar num campo, é chuteira de crava. Aí vai usar é meião, é shorts, é camiseta. E cada dia tem uma roupa, irmão. Deixa eu falar para você. O simples fato de Deus ter tirado de um lugar onde você não podia escolher o tênis e agora você pode, já é um progresso. E esse mesmo Deus que nos tirou de uma condição sem escolha, para uma condição financeira melhor, onde nós podemos ter coisas melhores, onde nós podemos facultar por coisas, irmãos, isso fala sobre uma fidelidade, sobre um poder. O mesmo Deus que nos tirou de lá e nos colocou aqui, tem poder para nos tirar daqui e colocar em um lugar melhor lá na frente. Aleluia! Então nós precisamos nos alegrar por isso. Viver uma vida de fé fala sobre continuamente encher o nosso coração de verdades acerca de Deus e crer que essas coisas são reais. Um crente verdadeiro, irmão, ele conhece quem é o seu Deus, e o fato de conhecer quem é o seu Deus, isso é motivo de sobra para se alegrar. O mundo lá fora, ele busca alguns motivos até que supérfluos para se alegrar. Eu não vi. Quem ganhou hoje? Foi a Ponte ou o Corinthians? Foi o Corinthians? Então, aí você vê aí os corintianos todos felizes, mas domingo que vem vão ficar tristes. Né? A gente tá lá, Ponte, né? A gente tá brincando deles, viu? Né? A gente vai... Então, irmãos, olha que é engraçado. Eu vejo por alguns corintianos que tem aqui. Aí vai lá, o Corinthians ganha, tá feliz. E infelizmente tem ganhado bastante o Corinthians. E eles têm vindo felizes aqui no culto. Mas tem um ou outro, irmão, que o dia que o Corinthians perde fica tão moadinho. O dia que as coisas não acontecem certas, ficam tão moadinhos. Sabe, querido, deixa eu falar para você, a nossa vida espiritual precisa ser melhor do que isso. A nossa vida espiritual, ela não pode, assim como a nossa alegria é baseada em um time, ora nós vamos estar felizes, outrora tristes. Eu falo para você, querido, os nossos times de futebol, eles irão nos decepcionar. Não porque eles querem fazer, mas porque está além da força deles vencer sempre. Ainda que um time tenha os melhores jogadores, irmãos, ele nunca vai conseguir ganhar sempre. Por quê? Porque isso é algo que está além das forças dele. O Barcelona, que é um time milionário, perde. O Real Madrid, que é um time milionário, perde. Bayern de Munique, que é um time milionário, perde. Se você for para o futebol americano, os melhores times, o Eagles, o Dolphins, qualquer um perde. Se você for para a NBA, perde também, irmãos. Porque existe algo que ainda que eles queiram fazer, eles não podem, que é o quê? Viver uma vida de vitória plena. Mas quando nós falamos sobre princípios espirituais, Romanos capítulo de número 8, verso número 37. Abre lá comigo sua Bíblia. Romanos capítulo de número 8, no verso de número 37. Aleluia.
Atos, Romanos, Coríntios, está ali pertinho. Romanos 8, no versículo de número 37, ele diz assim: em todas as coisas, porém, aleluia, diga comigo, em todas as coisas. E ele continua dizendo: somos mais do que vencedores. Por meio de quem? De Jesus que nos amou. Querido, ainda que um time natural tenha a sua melhor composição, tenha um dinheiro para investir nos melhores jogadores, ele não pode vencer sempre. Mas a sua vida não é como a vida do seu time de futebol. A sua vida não é como a vida de coisas naturais. Irmão, quando Jesus veio morar dentro do nosso coração, Ele nos chamou para o time de Deus. Ele nos tornou geração eleita, nação santa, sacerdócio real. Antes nós vivíamos de derrota, mas com Cristo, Romanos 8,37 diz, por causa dEle, em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores. Aleluia! Aí você diz, Leandro, é possível vencer em todas as coisas? É. É possível acertar em todos os caminhos e ter todos os desfechos bem-sucedidos e bem-aventurados na minha vida? É. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que é assim. Se a Bíblia diz que é possível, eu vou acreditar que isso é verdade. E eu vou começar a me alegrar como isso sendo verdade, querido. Você precisa se alegrar um pouquinho mais disso. Você precisa começar a deixar a palavra, querido, fazer coisas dentro do seu coração. Porque, querido, a alegria fala sobre receber uma palavra, acreditar e deixar o meu corpo saber, querido, que eu acredito naquilo como verdade. Quando nós falamos, querido, que algo é real, essa convicção de dentro do nosso coração, ela precisa, pelo fato de estar dentro de nós, sair pela nossa boca, sair pelo nosso olhar, sair pelas nossas ações. Mateus 12,34 diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio, irmão. Um corpo fala daquilo que ele está cheio. Um corpo cheio de vida exala vida. Um corpo cheio de morte exala morte. Quando você olha para uma pessoa cheia de vida, ela está corada, ela está sorrindo, ela está andando, ela está caminhando, ela está sonhando, ela está interagindo. Mas quando você pega uma pessoa pronta para morrer, o que ela faz? Ela está pálida, com os movimentos lentos, ela já não consegue mais levantar da cama, talvez nem se comunicar mais. Por quê? Porque a vida dela está caminhando para o fim. Ei, irmão, você não está morrendo. Vou falar de novo para você. Ei, irmão, você não está morrendo, muito pelo contrário. Você está caminhando para os melhores dias da sua vida, irmão. Você está caminhando para os melhores dias do seu casamento. Você está caminhando, querido, para fazer aquilo que você nunca antes fez. Então se alegra, pelo amor de Deus, com isso. Aleluia! Nós precisamos, querido, começar a mostrar que nós temos crido em algo. Eu gosto de falar bastante dos corintianos, irmãos, porque eu falo para você, eles torcem de verdade mesmo. Sabe, eu acho muito legal aquele grito que eles cantavam, aqui tem um bando de loucos. Você lembra lá? Louco por ti, Corinthians. Você lembra disso aí, não? Aquele que pensa que é pouco, eu vivo por ti, Corinthians. Você lembra disso aí, corintiano, não? Sabe, eles falavam, vamos meu timão, não para de lutar. Você lembra disso ou não? Sabe, irmão, eu decorei um negócio porque o negócio mexe com você. Você vê lá, os caras não têm dinheiro para pagar luz, telefone, comida, roupa. Tá lá, irmão, aquele negócio, tá tudo lá, pensão atrasada dos filhos. Mas o cara tá lá com o ingresso, irmão. E o cara tá lá, vamos meu timão, vamos. Sabe, meu irmão, alegria. Porque ele ama aquele negócio, irmão. Ele acredita naquele time. Você vê lá, caiu para a Série B. Você lembra disso, corintianos? Aí chegou lá, o que acontecia? Lotava os estádios, irmão. Era assim ou não era? Parabéns por você, corintiano. Se prepara que daqui a pouco chega de novo. Não é? Então lá, e a Série B, e os caras estavam lá, vamos meu timão. E aí você falava, irmão, qualquer coisa, eles não estavam nem aí. Você vai lá e você zoa, não tem Libertadores, os caras não estão nem aí, continuam a amar. Mas roubou Libertadores, e daí, irmãos? É um amor incondicional, independente de circunstâncias. Pode zoar um corintiano tanto que você quiser, querido, parece que aquilo faz parte dele. É assim mesmo, irmão. Sabe que nós precisamos viver uma vida de crente, onde a gente é melhor do que o corintiano para com as coisas de Deus, irmãos.
Pode tudo parecer que está dando errado, a gente não está aí, a gente está pulando, a gente está celebrando, porque existem verdades que estão dentro do nosso coração. A mesma certeza de que nós vamos para o céu é a certeza de que todas as demais coisas nos serão acrescentadas, irmãos. Paulo diz em Romanos: aquele que nem mesmo o seu filho poupou, como não nos dará juntamente com ele todas as demais coisas? Existe uma vida maravilhosa para viver, querido, e viver pela fé é celebrar antes dessas coisas acontecerem. É celebrar, querido, antes de nós vermos os resultados naturais. Porque se a Bíblia diz que eu sou vencedor, ainda que eu me sinta derrotado, não estou nem aí, eu estou pulando como vencedor, irmãos. Ainda que todos os pontos sejam contrários, ainda que todas as notícias sejam contrárias, eu vou continuar crendo. E quem crê se alegra. Quem crê, querido, vê além. Quem crê não computa as coisas naturalmente, mas computa pelas coisas do Espírito. Dias melhores, coisas maiores, um tempo, querido, de avançar. Vai comigo para Coríntios, 1 Coríntios, aleluia, capítulo de número 4. Eu falei primeiro, é segunda. 2 Coríntios 4, aleluia. 2 Coríntios capítulo de número 4, no verso número 17, ele diz assim: aleluia, porque essa leve e momentânea tribulação certamente produzirá para nós um peso eterno de glória, acima de toda e qualquer comparação. Por isso, não se atente nas coisas que você vê, mas se atente naquilo que não se vê, porque aquilo que você pode ver, isso vai passar, mas as coisas que não se veem, isso é eterno. O que é que Paulo está dizendo? O segredo da felicidade. O que Paulo está dizendo? O segredo, irmãos, de não ser abatido no dia mau. Ele está dizendo: ei, problema vai passar. Ei, a falta vai passar. Ei, não olhe para a falta de dinheiro, não olhe para a falta de tempo, ou não olhe para essa informação, não olhe para essa e essa desilusão. Ele diz: ei, existe algo superior a ser focado. O que é que nós lemos lá em Colossenses? Não pensando nas coisas que são de baixo, mas nas coisas que são de cima. Querido, eu quero te encorajar nesses dias a começar a ter uma expectativa maior acerca das coisas na sua vida. Olhe para o seu casamento e tenha expectativa de coisas maiores acontecendo. Olhe para o seu trabalho e tenha expectativa do aumento chegando, irmão. Olhe para os seus filhos e tenha expectativa das coisas darem certo. Não deixe simplesmente o mundo natural e o andar da carruagem natural determinar o fim da sua vida. Porque, querido, o fluxo do mundo é um fluxo de destruição. O fluxo do mundo é um fluxo de frustração. O fluxo do mundo, querido, é um fluxo que daqui a pouco, irmãos, não vai ter muita gente nascendo. Porque a quantidade de homossexualismo vai ser crescente. Eu achei um tanto quanto estranho, eu ouvi um rapaz falando esses dias na televisão, enquanto eu assisti o Masterchef, ele disse assim: eu faço parte de um casamento moderno, eu tenho um filho com um casal de lésbicas, 2 mulheres que estavam juntas, entraram em contato com ele, desenvolveram um relacionamento onde ele engravidou uma delas, para que elas fossem mãe e pai, sei lá qual é o nome que estão dando lá para o filho, e ele fosse pai do filho. Ele disse: eu sou fruto de um relacionamento moderno. Sabe, irmão, o fluxo do mundo e o andar da carruagem é assim. O fluxo do mundo e o andar da carruagem é cada vez mais a promiscuidade e a perversidade caminharem para isso. O fluxo do mundo futuro é desemprego, é falta, é roubo cada vez mais. Deixa eu falar para você, querido, é algo surreal acreditar que político vai parar de roubar, irmãos. Talvez eles mudem a forma de fazê-lo, mas vão continuar roubando. Por quê? Porque se não rouba na política, rouba na empresa. Se não rouba na empresa, rouba em qualquer lugar. Porque a natureza do homem é uma natureza pecaminosa, que só sabe roubar, matar e destruir. A única coisa que conserta o homem é Jesus, irmão. Sem Jesus não tem conserto.
Ou seja, se nós continuarmos a viver essa vidinha que a gente vive, não vai dar muito bem não. Se a gente continuar aceitando o andar da carruagem e esperar os problemas se levantarem para depois corrigir, não vai dar muito certo não. Exatamente assim, querido, que nós precisamos hoje olhar para a palavra e mudar a nossa forma de pensar. Nós precisamos, querido, começar a entender que eu não vivo o que o mundo diz que eu tenho que viver. Eu vivo aquilo que a palavra diz que eu tenho que viver. Eu, nessa noite, decido viver aquilo que a palavra diz. Isaías diz, se você quiser, se você me ouvir, você vai comer. Ei, irmão, deixa eu dar uma boa dica para você nessa noite. Queira o que Deus tem para você. Aí você fala assim, não, Leandro, mas é lógico que eu quero. Não, querido, querer não é assim não. Tem muita gente que fala assim, eu quero emprego, mas dorme até meio-dia e fica esperando o telefone tocar. Isso não é querer, irmão. Querer é, se preciso, querido, você entregar currículo de manhã, tarde e noite e ainda fazer bico para ganhar um dinheirinho. Se precisar, vai juntar latinha para fazer um dinheiro, querido, porque quem quer trabalhar, trabalha com o que vem à mão e não escolhe as coisas. Às vezes eu vejo as pessoas falando, eu não vou fazer esse trabalho porque suja a mão. Eu não vou fazer esse trabalho porque esse trabalho eu tenho que fazer força. Vai lá, princesinha, né? É aquele negócio, eu não vou porque isso, eu não vou fazer porque o chefe é muito ruim. Ei, vira homem, cabra. Tem chefe ruim? Tem. Mas a gente vai fazer o quê? Vai dar um bom exemplo para o chefe de como tem que ser e a gente vai mudar ele, querido. Porque quando Jesus que está em nós entrar dentro do coração dele, ele vai ficar mansinho, mansinho, vai ser o melhor chefe da sua vida. Porque ele vai ter uma dívida de gratidão e transformação por você, que você vai ser o primeiro a ganhar o aumento dele, querido. Aleluia. Mas nós precisamos fazer o quê? Querer. Querer de verdade. Porque quem quer corre atrás, irmão. Quem quer acorda cedo, quem quer gasta sua energia, quem quer sonha com aquilo, quem quer se esforça, quem quer não desiste na primeira frustração, quem quer não desiste na primeira ligação sem retorno, quem quer, irmão, doa a sua vida para aquele fim. Sabe, nós temos cientistas que hoje nós estamos aqui desfrutando de tantas coisas porque eles dedicaram a vida deles ao estudo de algumas coisas. Eu lembro anos atrás, enquanto eu ainda estudava, as pessoas, teve aquele boom da ciência, que conseguiram, querido, escrever, ou fugiu a palavra agora, desenhar, separar, analisar a primeira cadeia do DNA. Agora esqueci o nome da coisa. Mas eles conseguiram, querido, desenhar, entender como funcionava e tudo mais, a primeira cadeia do DNA. E depois disso, querido, muitas coisas começaram a ser desenroladas. Uma pessoa conseguiu fazer isso. Mas muitas outras morreram começando o processo disso. Tem muita gente, querido, que não conseguiu completar algo, mas começou algo. Não importa, irmão, quem completa, ou quem faz o meio, ou quem começa. A própria Bíblia, através de Paulo, diz, aquele que planta é um, aquele que rega é outro, aquele que colhe é outro. Paulo plantou, Apolo regou, mas o importante é o quê? É que Deus, em cada uma dessas estações, vai dar o crescimento. Sabe, querido, se você hoje agarrar, desejar aquilo que Deus tem colocado na sua mão, quanto à palavra, eu tenho a certeza que a sua vida vai tomar um up em muitas coisas que estão ruins e vai se transformar em coisas boas. Quando eu começo, querido, ver aquilo que a Bíblia diz, em 2 Coríntios 4,17, como nós acabamos de ler, ele diz, essa leve e momentânea tribulação vai produzir para nós um peso eterno de glória incomparável. Muitos de nós temos desistido de coisas, porque nós temos olhado, querido, a dificuldade de perseverar em algumas coisas. A gente vai lá e fala, quer saber de uma coisa? Para mim já deu, está muito difícil, eu estou cansando demais, eu não vou fazer isso. Aquela pessoa lá já me desanimou pela 20ª vez, aquele ali já me frustrou pela 50ª vez. Quer saber de uma coisa? Eu não vou mais namorar, eu não vou mais casar, eu não vou mais fazer nada, eu vou ficar vivendo a minha vida aqui, deixando os dias correrem até a minha morte chegar. Sabe, querido, Deus não quer isso para você. Deus não quer que as frustrações te parem, Deus não quer que os problemas te parem. A vida que Deus tem para nós, querido, é com ou sem problema. Nós temos um sentimento que se chama alegria dentro do nosso coração, tendo a expectativa que ainda que uma pessoa tenha nos frustrado por 10 vezes, na 11ª vez nós iremos ser surpreendidos. Aquela pessoa que antes não dava certo, pelo fato de nós acreditarmos, ela vai começar a dar certo. Porque existe um peso, existe uma tribulação, existe uma dificuldade quanto ao mundo natural, quanto a vencer a nossa carne.
Mas quanto mais espirituais nós nos tornamos, irmãos, mais nós vamos contar com a graça e com o favor de Deus. Quanto mais espirituais nós nos tornamos, quanto mais essa palavra está ocupando a nossa mente, nós vamos pensar nas coisas que são do alto, e por pensar nas coisas que são do alto, irmãos, nós vamos fechar os nossos olhos para as coisas desse mundo. E aquilo que está nesse mundo que trazia tristeza, já não vai mais trazer. Por quê? Porque eu estou com os olhos fechados para essas coisas, e eu estou com os olhos abertos para Deus. Querido, abra os olhos para as verdades da palavra. Abra os seus olhos para o poder de Deus que está disponível para você hoje. Abra os olhos para todas as verdades que você conhece, querido, na palavra de Deus. Existe muita coisa boa a ser vivido, mas nós precisamos querer, e querer fala sobre crer, fala sobre lavar a nossa mente, renovar a nossa mente por essas verdades, e fazer dessas verdades o norte do nosso coração. Eu quero que você, querido, abra sua Bíblia comigo agora, lá em Colossenses, capítulo de número 12, capítulo 2, no versículo de número 14. Colossenses 2... Colossenses 2, no versículo de número 14. Aí deixa eu falar algo para você. Você lembra daquela história muito conhecida, que eu falo sobre o cartão de crédito, que eu falo sobre a sua caderneta de poupança? Querido, quando nós viemos a esse mundo, a Bíblia diz que nós viemos de Deus, e por isso nós viemos puro. Muitas pessoas com esse entendimento falam que a gente vem como anjinho. Não sei se você ouviu isso, mas você não vem como anjinho, irmão. Você vem como homem, você vem como mulher. Mas o seu espírito que vem de Deus, porque o espírito vem de Deus e o nosso corpo vem dos pais, junta-se os cromossomos da mãe com os cromossomos do pai, e aí você sabe todo o processo do nascimento de uma criança. Quando nós nascemos, o nosso espírito, ele nasce pronto, o nosso espírito nasce ligado com Deus. Mas um dia, o conhecimento e a idade da consciência chega, em que você passa a fazer coisas erradas. E no dia em que você passa a errar, no dia que você passa a cometer o pecado, a sua vida, ela vai degradando, ela vai se destruindo. É como, querido, se uma semente atrás de semente ruim fosse lançada, e uma colheita de cada semente ruim fosse certa. Tudo aquilo que nós plantamos de ruim, querido, é algo que nós iremos colher. Uma pessoa que rouba, irmãos, ainda que ela aceite Jesus, ela tem que ir para a cadeia, e eu vou ser o primeiro a ligar para a polícia. Por quê? Porque o que se erra naturalmente, se colhe naturalmente. Imagine agora, querido, toda uma vida fazendo assim. Imagine toda uma vida que você plantou julgamento, toda uma vida que você plantou acusação, toda uma vida que você decepcionou pessoas, toda uma vida de pecado, toda uma vida de mentira, toda uma vida de coisas erradas. Irmãos, se nós fôssemos colher de tudo aquilo que nós fizemos de errado, ia doer, irmão. Quantas vezes eu na minha infância errava, levava chinelada, levava sentada, você compartilha disso comigo, você também apanhou na sua infância. E, irmão, doía, uns mais, outros menos, da minha mãe menos, do meu pai mais, porque a mãe ela bate um pouco mais leve, porque eu acho que ela ama mais, não sei, ou ela tem mais pena, eu não sei como é, mas a mãe normalmente bate mais leve. Agora eu pergunto para você, já imaginou o peso de todo o pecado, de todo o erro vindo sobre as suas costas? Nós não poderíamos viver felizes. Nós não poderíamos ser bem-sucedidos. Mas Colossenses 2,14, ele diz que todas essas coisas que eram contrárias a nós, foram solucionadas. E ele diz assim, Jesus, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e constava nas ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu toda a dívida, encravando na cruz. Querido, olha que interessante isso. Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, ele está dizendo o quê? Você ia se dar mal, existia muita coisa ruim para você colher, mas através de Jesus, de uma forma gratuita, ele mudou a sua vida. Por que eu estou lendo esse texto? Sabe o que acontece, irmãos? Nós muitas vezes temos sido tomados por uma tristeza, porque nós temos levado em conta tudo aquilo de errado que a gente fez. Quando eu e você nascemos de novo, Deus nos perdoou,
E não apenas nos perdoou, Ele tirou o peso de toda a condenação e todas as coisas que eram contrárias a nós. Se você quiser hoje, e se você acreditar hoje, você não precisa mais padecer pelos seus problemas do passado. Se você quiser hoje acreditar na palavra, independente de quantas coisas erradas deram na sua vida, a partir de hoje pode dar certo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que é assim. Independente se o choro durou até aqui, durou uma noite ou um tempo, uma estação na sua vida, ao crer, ao receber Jesus, ao renovar a nossa mente com a palavra, ao agarrar firmemente nessas verdades, a nossa vida entra em uma nova estação, uma estação onde aquilo que era prejudicial fica para trás e aquilo que é bom se torna real na nossa vida. Irmãos, Deus tem uma vida maravilhosa para a gente viver nesses dias. Deus não nos chamou para viver em destruição, Deus não nos chamou para viver em derrota, Deus não nos chamou para viver tristes, Deus não nos chamou para viver decepcionados, mas Deus nos chamou para viver uma vida de alegria. Deus nos chamou para viver uma vida onde diariamente nós estudamos a palavra, nós guardamos a palavra no nosso coração e nós temos a expectativa de melhoras. Irmãos, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai cada dia mais brilhando, e quando vai brilhando nós vamos contemplando aquilo que a palavra diz. Quanto mais vai brilhando, nós vamos nos vendo como verdadeiros filhos. Quanto mais vai brilhando, nós não nos vemos como pecadores, mas nós nos vemos como salvos, justos, redimidos, e isso é motivo de alegria para a gente, irmão. Se eu sei que coisa boa está vindo, eu não vivo triste, mas eu vivo alegre, irmão. Leandro, mas tudo está dizendo que vai dar errado. Não importa, eu creio que vai dar certo. Falar positivamente, pensar positivamente, é falar e viver em fé. E quando eu começo a crer nisso, todos os versículos na Bíblia que falam acerca de bênção se tornarão reais na minha vida. Quando eu decido crer e me apossar da palavra, irmãos, eu não ando mais com medo do escuro. Eu não ando mais inseguro nas situações. Por quê? Porque existe um Salmo 23 que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Quando eu decido crer na palavra, quando eu decido me apossar dos resultados, quando o dia mal chega, irmãos, eu encaro ele, eu olho para ele e eu digo: dia mal, sai, montanha, sai, doença, sai. Por quê? Porque aquele que está comigo é maior do que aquele que está no mundo. E eu não temo, irmãos, porque a certeza da garantia de que Deus, o mesmo Deus que me salvou, o mesmo Deus que me trouxe aqui, é o Deus que está em mim, trabalhando poderosamente para um futuro de vitória e sucesso na minha vida. Aleluia. Querido, o normal na sua vida é dar certo. O normal na sua vida é o casamento melhorar. O normal na sua vida é o trabalho melhorar. O normal na sua vida é tudo dar certo, desde que Deus faça parte da sua vida. Eu te encorajo nessa noite a sair daqui diferente da forma que você entrou. Faça de Deus o seu companheiro. Faça de Deus o companheiro das suas viagens, faça de Deus o companheiro do seu dia a dia, faça de Deus o companheiro dos seus sonhos, faça da palavra o guia e o norte da sua fé. Dê passos não por aquilo que o mundo diz, mas por aquilo que a palavra de Deus diz. Quando o mundo diz que vai faltar, existe uma palavra que diz que vai sobrar. Então se alegre pela palavra que vai sobrar e não se entristeça pela notícia mentirosa de que vai faltar. Viver uma vida de fé, irmãos, é entender que nós temos um Deus que nunca falhou e nunca vai falhar. Números 23 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Tudo aquilo que Ele diz, Ele cumpre, irmão. Tudo o que Deus falou a nosso respeito, Ele vai cumprir. Se Ele disse que Ele é o nosso pastor, eu estou de boa na lagoa, querido, porque eu sei que Ele vai ser. Se Ele diz, querido, que através de Jesus eu sou curado, não importa o tamanho da doença que tente levantar, não importa, querido, uma nova onda ou surto que possa se levantar, eu vou impor as minhas mãos sobre os meus filhos, eu vou impor as minhas mãos sobre os meus familiares, eu vou impor as mãos sobre a minha casa e eu falar: Pai, obrigado, porque nenhum mal pode contra a minha tenda, nenhuma arma forjada vai prevalecer contra a minha casa, porque a Tua palavra diz assim, e eu creio.
Se quiser, você sai dali até cantando. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Nenhum mal vai me ameaçar, nenhuma praga em minha tenda chegará. Por quê? Porque a palavra faz parte de você. Você impõe a mão, crê e ora. Você sai dali cantando. E sabe qual é o resultado disso? Não vai pegar a praga na sua casa. Mas você precisa crer. Você precisa querer. Você precisa agir. Você precisa se alegrar. Como um casamento, querido. Ontem nós tivemos a oportunidade de casar o Felipe e a Fran. Os dois estavam lindos, um casamento maravilhoso. Eu faço das palavras deles a minha palavra. Eles falaram que a vontade era que todo mundo da igreja pudesse estar lá. Mas, irmão, não tem salão hábil para isso. Não é muito dinheiro, a gente sabe disso. Não é? Então, o que eles fizeram? Fizeram uma festa, um casamento com os familiares, padrinhos e amigos mais próximos. E é tão interessante, querido, que depois que a Fran e o Felipe tinham pago todas as coisas do casamento, você via que a cada dia que ia chegando, eles iam ficando mais felizes. No começo, quando tinha que pagar as coisas, aquele negócio, nossa, preciso pagar um negócio, preciso fazer isso. Você sabe que casar, irmãos, é assim, 500 aqui, 1.000 ali, 2.000 ali, 4.000, dependendo do tamanho do seu sonho, é só umas casinhas de vários zeros aí. E chegou uma hora que eu mesmo perguntando para o Felipe e para a Fran, eu falava, e aí, como estão as coisas? Vocês precisam de algo? Eles falaram, a gente só está esperando chegar o dia do casamento. Já tem dinheiro para pagar tudo? Já está tudo certo. E você via, querido, uma alegria crescendo dentro do coração deles. Por quê? Porque eles sabiam que o casamento ia acontecer. A decoração já estava certa, a chácara já estava certa, a comida já estava certa, os músicos já estavam certos. Ei, querido, melhor do que a certeza do Felipe e da Fran de que tudo estava certo e iria acontecer, precisa ser a nossa certeza para com Deus, irmãos. A garantia de que tudo vai dar certo na nossa vida não vem de homens, mas vem de Deus. Ou seja, se Deus disse que a nossa casa ia ser salva, próspera e abençoada, a cada dia eu vou me alegrar mais, porque eu sei que a cada dia a bênção está mais perto da casa próspera, salva e abençoada. Se eu acredito na palavra de cura, a cada dia eu vivo mais feliz, porque eu sei que essa saúde e essa cura, quanto mais o tempo passa, mais vai ser real na minha vida. Ei, querido, se alegre, não por aquilo que você tem, mas por aquilo que você sabe que está chegando, por aquilo que a Bíblia garante que já é seu, ainda que eu não possa ver e tocar, não importa, porque eu não penso das coisas daqui, eu penso das coisas que são do alto. Eu não olho apenas para aquilo que se vê, mas eu olho para aquilo que não se vê, aquilo que a palavra diz, aquilo que é eterno. E se nós vivemos assim, a nossa vida só vai melhorar. Quando tudo parece que vai dar ruim, você começa a fazer o quê? Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me... Comece a se alegrar, irmãos. Quando as suas contas, quando as notícias disserem que você não vai ter dinheiro para fazer o bolinho do aniversário do seu filho, sabe, querido, começa a sonhar não só com o bolo, mas começa a sonhar com o bolo, com um bom presente, com um bom passeio, com um bom café da manhã, com um bom jantar, com um bom churrasco. Como das coisas, eu lembro de uma vez que o Paulinho, um amigo meu que hoje ele é pastor lá em Porto Alegre, ele chegou e estava passando um negócio difícil financeiramente. E ele orando, sendo fiel no dízimo, na oferta. Ele conversando comigo, falou assim, Leandro, eu não tenho quase dinheiro não. Eu estou só com um pouquinho de dinheiro e todos os dias eu acordo com o diabo na minha cabeça falando que vai faltar comida para minha família. Mas eu estou com vontade de fazer algo. Eu falei, o que foi, Paulinho? Ele falou, eu estou com vontade de ir lá no supermercado e comprar um monte de doce para os meus filhos. Aí eu falei assim, como assim? Ele falou, não, porque o diabo está falando que não vai ter comida. Mas a Bíblia diz que se eu quiser e ouvir, eu vou comer o melhor dessa terra. Os meus filhos estão pedindo Danette para mim. Até foi o doce que ele queria comprar na época. Os meus filhos estão pedindo Danette. A gente tem passado no supermercado. Eu tenho falado que não, porque a gente tem tido pouco dinheiro. E eu falei, Paulinho, vai na sua fé. Sabe onde ele foi? O pouco dinheiro que ele tinha, foi lá, comprou o Danette que os filhos dele queriam. Sabe o que aconteceu? Ele fez isso de manhã, querido. E de noite, tinham pessoas levando feira para ele, né? Como eles chamam lá. Compra de supermercado, querido, com tudo aquilo que eles precisavam. Aleluia. Sabe, querido, se apossar e crer na palavra.
Ele olhou, foi inspirado e entendeu que ele podia, querido, com aquele pouco, abençoar e cuidar dos seus filhos. E ele, por seguir uma direção no seu espírito, por se alegrar, ainda que tudo dizia que ia faltar, ele disse, não vai faltar. O meu filho tem um sonho e ele vai comer o danoninho que ele deseja. Querido, por ser fiel, por agarrar a promessa, por confessar, por ter sido fiel na prática da palavra, nos dízimos, nas ofertas, o sobrenatural alcançou a vida do Paulinho da Sinara. Hoje, irmãos, sobra dinheiro. Hoje eles têm uma igreja abençoada. Hoje eles investem em missões. Hoje eles investem em pessoas. Hoje você não vê o Paulinho falando sobre faltar dinheiro para comprar mistura. Mas hoje você vê o Paulinho e a Sinara dando dinheiro e dando mistura para as pessoas. Sabe por quê? Porque eles decidiram acreditar, irmãos. Porque eles decidiram se alegrar e fazer antes de ver. Olha para quem está perto de você e diga para ele assim, ó, saia daqui crendo. Fala para ele assim, ó, quem crê, sai daqui feliz.